Olá! Hoje estarei apresentando o trabalho dos alunos Ana Júlia, Everaldo, Giovanni, Richard e Charles, alunos do curso de Agronomia do Instituto Federal de Brasília, campus Planaltina, componente curricular Química Orgânica. O tema do nosso trabalho é Mecanismo de Esterificação de Fischer. A esterificação se trata da produção de ésteres a partir de ácidos carboxílicos, anídridos de ácido carboxílico ou cloreto de acila com álcoois ou fenóis. A esterificação é a reação orgânica para a síntese de ésteres a partir da utilização de ácidos carboxílicos, anídridos de ácidos carboxílicos ou cloretos de acila, junto com álcoois ou fenóis. Tais reações são comumente catalisadas por ácidos fortes. A principal esterificação é a de Fischer, em que os reagentes são ácido carboxílico, álcool ou fenol, com ácido clorídrico ou sulfúrico como catalisador. A esterificação de Fischer é uma reação de substituição nucleofílica desenvolvida pelo químico Emil Fischer e Arthur Speyer no ano de 1895. Para que ocorra a produção do éster, há a reação entre um ácido carboxílico com um álcool ou fenol, utilizando um ácido catalisador, como ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. E como acontecem essas reações de esterificação? Para montar uma reação de esterificação de Fischer, deve-se colocar tanto o ácido carboxílico quanto o álcool ou fenol em refluxo com uma pequena quantidade de ácido catalisador. Em geral, o ácido catalisador é o sulfúrico ou clorídrico, fazendo com que o equilíbrio seja atingido mais rapidamente, em questão de horas. Há necessidade do ácido ser forte, visto que ele impede o ácido carboxílico de estar na sua forma desassociada, garantindo a substituição nucleofílica. O nucleófilo, aliás, nessa reação, é o carbono acílico, o da carbonila, mais positivo eletricamente por conta dos átomos de oxigênio ligados a ele. Sendo um equilíbrio químico, é possível deslocar o equilíbrio para a direita, para a produção do éster, com a retirada de água, via destilação. Outra forma, caso os reagentes não sejam caros, é aumentar a concentração de álcool ou fenol ou de ácido carboxílico, trabalhando-se com excesso. Sendo um equilíbrio químico, é possível deslocar o equilíbrio para a direita, para a produção do éster, com a retirada de água, via destilação. Outra forma, caso os reagentes não sejam caros, é aumentar a concentração de álcool ou fenol ou de ácido carboxílico, trabalhando-se com excesso. Vamos falar sobre a hidrólise de éster em meio básico, que é promovida por íons de hidróxido. Em meio básico, não há o desenvolvimento de cargas positivas, então é importante ter cuidado com isso. O mecanismo é relativamente simples e segue o mecanismo geral para a hidrólise básica. Lembre-se que em meio ácido nós utilizamos água, que é uma base fraca e tem um núcleo fraco. No entanto, o íon hidróxido é uma base forte e tem um nucleofilo forte. Portanto, a reação será muito mais rápida. O íon hidróxido ataca o carbono da carbonila do éster, fazendo com que os elétrons da ligação dupla se movam para o oxigênio. Isso forma um intermediário chamado complexo tetraédrico. A partir desse intermediário, a reação continua com a formação de ácido carboxílico e um íon alcóxido. O íon hidróxido ataca o carbono da carbonila do éster, fazendo com que os elétrons da ligação dupla se movam para o oxigênio. Isso forma um intermediário chamado complexo tetraédrico. A partir desse intermediário, a reação continua com a formação de um ácido carboxílico e um íon alcóxido.
O íon alcoóxido é uma base forte e o ácido carboxílico resultante é um ácido relativamente forte. Assim, ocorrerá uma reação ácido-base entre o íon alcoóxido e o ácido carboxílico. O íon alcoóxido desprotonará o ácido carboxílico e os pares de elétrons se moverão para o oxigênio, resultando na formação de um ácido carboxílico e um alcoóxido. Esse processo não é reversível, ao contrário da hidrólise em meio ácido. No final, a hidrólise em meio básico produz um ácido carboxílico e um ácido alcoóxido. O alcoóxido capturará o hidrogênio do ácido carboxílico, com os pares de elétrons se movendo para o oxigênio.